Bom dia, pessoal. Prazer vê-los todos aqui. Para um dia importante, né? Dessa retomada do Joinville Esporte Clube em todas as áreas. E hoje a gente compõe aqui as últimas peças, importantes peças de uma engrenagem do futebol. Com a apresentação da nossa Comissão Técnica do Futebol Profissional, com a coordenação técnica também de toda essa engrenagem que precisa ser trabalhada diariamente. Antes de falar de futebol, eu preciso, né, por isso que eu estou aqui na mesa, porque daqui a pouco vem o Fabinho e vem o William Fábio para cá, falar da parte administrativa, né, porque tudo, eu tenho falado, e tudo que a gente define na parte do futebol, ela tem que respeitar o momento administrativo do clube. Não tem como ser diferente. Então, todas as escolhas, as decisões, elas estão balizadas no cenário difícil administrativo que o clube passa. Né? Não poderia ser diferente. Nós tivemos um mês de junho muito difícil, porque um mês histórico, poderia dizer assim, foi o primeiro mês que o Joinville Esporte Clube pagou a sua recuperação judicial. O primeiro mês dos próximos 120 meses, se for cumprir os 10 anos do plano. E essa parcela especificamente foi mais pesada de todas elas nesse início, porque nós tivemos que pagar o 40 mil reais mês, que todos já sabem, que nós temos que pagar aos credores, que foi o acordado, mais 26 mil reais, que também são custos fixos, de custos honorários jurídicos, né, do administrador judicial e da empresa que foi contratada para fazer. Então lá se vão 66 mil reais fixos todo mês. Não é apenas o 40 mil dos credores, existe mais 26 mil fixos. E para nossa surpresa eu digo porque quando foi homologado nós sabíamos que tinha mais 70 mil reais para pagar, mas nós entendíamos ali que isso seria diluído nas parcelas nos 12 primeiros meses, mas o juiz entendeu que teria que ser feito à vista também. E nós tivemos que correr atrás de mais 70 mil reais nesse mês. Então esse mês totalizou 136 mil reais de parcela de recuperação judicial. Não foi fácil juntar essa receita nesse período de escassez de jogos, escassez de pagamento de sócios. Nós tivemos que buscar alternativas com parceiros, com pessoas que confiam na gente, para resolver. Como eu tenho dito também, a parcela da RJ tem que ser a primeira paga no clube. E não é porque o D'Artagnan quer, é porque senão o clube não vai adiante. E assim foi feita. Então, agora as parcelas passam a voltar a ser 40 mais 26, 66 mil todos os meses. Então, passada essa questão administrativa, no dia de hoje a gente completa aqui a engrenagem que eu tenho falado, né? E que eu, junto com os diretores, nós identificamos que precisava ser melhorada no clube, que passa desde o núcleo de saúde, que faz a ligação com o núcleo técnico. Se isso não estiver saudável, você pode ter os melhores jogadores, você pode ter a melhor comissão técnica, mas se alguém falhar, ou se muitos falharem nessa engrenagem, a gente não vai ter sucesso. E talvez aí se explique o Joinville não ter sucessos aí nos últimos anos, porque em algum momento a gente falhou nisso aqui. Falhamos também no primeiro trimestre, com esse mesmo processo aqui, ficou claro que essa engrenagem de núcleo de saúde, leia-se o que núcleo de saúde, né? Departamento médico, fisioterapia, fisiologia, masoterapia, nutrição, que nós não temos, vamos querer implementar. Então, isso foi todo reformulado com novos nomes, departamento médico Dr. Gambetta, fisioterapia Jair Zipperer, fisiologia, também temos um grande profissional lá, masoterapia e nutrição. E núcleo técnico, que são os preparadores físicos, que nós temos todos lá, sob liderança do Marcos Bonassa, os supervisores, os analistas de desempenho, a comissão técnica, que já temos do 15, 17 e 20, e hoje vamos apresentar do profissional. Então percebam que apresentar o técnico é a última aqui dessa engrenagem. A gente não queria começar por ela e depois montar tudo isso aqui para a comissão técnica ver que o clube estava desorganizado nos seus departamentos. Então, a partir do momento que a gente identificou que isso estava organizado, a gente está preparado para trazer uma comissão técnica para o dia a dia do clube. E aqui ao meu lado direito está o Luciano Fidêncio, muitos anos de casa, muitos de vocês conhecem ele já, está 5 anos o Luciano está lá, como analista de desempenho, especificamente, e nesse momento
o Luciano passa a ser o nosso coordenador técnico. Qual a atribuição exata do Luciano aqui na coordenação técnica? Ele vai ter a incumbência de fazer com que esses dois grandes núcleos, núcleo de saúde e o núcleo técnico, tenham harmonia, porque uma coisa é a teoria, outra coisa é o dia a dia de trabalho lá. E o Luciano, certamente, é o profissional mais capaz, mais respeitado aqui dentro dos profissionais que já temos lá no clube e os que vieram, para fazer isso aqui ter uma harmonia entre núcleo de saúde e núcleo técnico. E todas essas pastas que eu falei aqui. O Luciano hoje ainda está como analista de desempenho. Depois ele vai falar um pouco disso se vocês perguntarem a ele, ajudando na montagem desse grupo da Copa Santa Catarina, assim como já fez a montagem desse grupo sub-20, que nós estamos vendo jogar. Para tão logo a gente remontar esse núcleo de inteligência da análise de desempenho para o Luciano apenas ser o coordenador técnico. Apenas não, né? Porque tem trabalho para caramba. Mas ser exclusivamente o coordenador técnico. E poder ter ascendência em todas as pastas, inclusive na pasta de análise de desempenho dos profissionais que chegarem. Então, essas são as adequações que nós fizemos. A gente está muito confiante que a partir dessas melhorias a gente possa ter o resultado esportivo que a gente tanto espera, que a gente não patine tanto como patinou. E sobre a comissão técnica, a partir daí nós mapeamos nomes que pudessem se encaixar dentro do perfil que buscamos, que é um perfil que entenda o momento do clube, não tem jeito, nós estamos passando por dificuldades, nós estamos tentando reorganizar o clube como instituição mesmo, não apenas dentro de campo, mas fora dele principalmente, e que tivesse experiência para trabalhar com jovens, que é onde o Joinville tem apostado nos últimos 3, 4 meses, na categoria de base, porque é o que o Joinville vai fazer. Nós não podemos cometer loucuras de contratar jogadores, pagar salários altos no momento de dificuldade de valores administrativos que temos que pagar. Então a base passa a ser uma solução e a melhor solução. Garotos jovens, escolhidos a dedo, que podem performar tecnicamente e também pode ter uma performance financeira para o clube no curto ou médio prazo, salvando o Joinville da situação difícil administrativa. E assim tem sido feito. Nós chegamos então no nome do Fabinho Santos, dispensa comentários aqui da história que ele tem com o clube, certamente esse foi um dos pontos que nós levamos em consideração, mas não só isso, só história não sustenta trabalho. Mas, muito pelo trabalho de campo do Fabinho, um profissional que trabalha no campo, né, melhora os times no dia a dia de trabalho, a experiência que ele tem com a base do JEC, inclusive, aqui, revelando meninos que hoje estão até dando frutos para o clube, e a gestão de grupo. Né? A maneira que o Fabinho lida com pessoas, isso me agrada muito. Né? E no futebol, você conseguir somar trabalho de campo, gestão de pessoas, identificação com o clube que você vai trabalhar, para mim é a trinca perfeita, é o que nós precisávamos, e foi aí que procuramos o Fabinho, há pelo menos aí um mês e pouco. E para nossa grata surpresa, a nossa mesma sensação de recuperação do clube é a sensação do Fabinho. Talvez esteja no DNA dele também, talvez não, está no DNA dele também, essa busca por recuperar o clube que nós amamos. Tenho certeza que o Fabinho ama também o clube. Então o Fabinho foi escolhido, já estava pelo menos há umas 2, 3 semanas aí visitando o clube, assistindo jogos da base, está muito inteirado e hoje oficialmente ele passa a ser o nosso treinador junto com o William Fabro na comissão técnica. Da minha parte é isso, vou chamar os dois aqui para vocês conversarem com eles, fazerem perguntas, também aproveitem e façam perguntas para o Luciano. Seja bem-vindo aí, Fabinho e William, que a gente possa escrever uma linda história aí até o final de 2024. Bom dia a todos. Apresentar a vocês aqui o nosso novo treinador, Fabinho Santos, seu auxiliar, William Fabro. Com vocês aí as perguntas, fiquem à vontade. Primeiro, antes das perguntas, eu queria agradecer as palavras do presidente. É exatamente isso que você falou. Existe muito respeito
né, por essa torcida, muito respeito por esse clube. E é um prazer poder retornar e fazer parte desse projeto, que assim como você, presidente, e a sua equipe montou e acreditam, eu também acredito, e por isso estou aqui. Agradecer ao Luciano, dizer que é um prazer voltar a trabalhar contigo, tá? E uma nova função, novos desafios, mas você é muito competente. Então, eu espero, junto com a minha equipe, poder te ajudar nisso também. Já tive o prazer de cumprimentar a todos, dar um abraço. Esse é o jeito Fabinho de trabalhar, tá? E desejo a todos um bom dia e que a gente tenha um tempo bem legal aqui. Bom dia a todos. Seja bem-vindo, Fabinho, William. Bom dia para o Luciano também, né? Nova função. E vai uma pergunta para o Fabinho, né? E hoje a gente vê um futebol brasileiro e os exemplos não param, né, de vir à tona, de que só o orçamento não adianta, né? O que o presidente acabou de falar aí desse tripé de organização faz a diferença. E imagino que esse tempo que a gente ficou longe, né, do Fabinho, por aqui e tal, a pergunta é, né, o quanto você tem observado essa nova realidade do futebol brasileiro, baseada em SAF, em startup, em clube empresas e tal. O que você tem observado nisso e o que você acha que pode encaixar nesse novo momento do Joinville Esporte Clube? Então, Aurélio, eu realmente tenho conversado com muitas pessoas, tenho participado de alguns cursos, né? Tive o prazer, e era um objetivo meu, concluir a licenciada da CBF, então a gente conversou muito sobre isso. Eu acho que a organização ela faz parte, eu acho que ela é muito importante quando se organiza. Um dos motivos que me fez pensar com muito carinho nesse retorno foi justamente perceber que há um processo a ser feito, há ideias a ser feitas, há um legado a ser deixado, que eu acho muito legal isso, quando eu ouvi deles que há um legado. É isso que a gente quer deixar, um legado positivo. Então, eu acho que esse é um caminho muito interessante sobre organização, saber aonde se começa e onde se termina algo. Então, eu tenho conversado com muita gente, eu espero, nesse processo todo, também, né, fazer parte dessa reconstrução do Joinville Esporte Clube. Bom dia a todos, Vinícius Toffoli, do NSC Total Joinville. Fabinho, eu vou ser bem direto na pergunta. Eu gostaria de saber o que te fez aceitar voltar pro Joinville pela terceira vez? Por se tratar do Joinville Esporte Clube. É um clube que eu tenho um carinho, um respeito muito grande e muita gratidão. Eu quero muito fazer parte, eu quero de alguma forma ajudar, né? Como o presidente pôde falar aqui em alguns momentos, de coisas que aconteceram que às vezes ficam apagadas, né? Não são faladas, né? Eu até agradeço a alguns de vocês que puderam fazer o torcedor conhecer a história, coisas que aconteceram dentro do tempo que eu trabalhei aqui, em 2017, em que nós chegamos à quarta fase da Copa do Brasil. Isso não é para qualquer um. Um momento do clube que vocês acompanharam com muita dificuldade também. E nós chegamos à quarta fase. Nós conseguimos, naquele momento, trazer um recurso muito forte para o clube. Né? Jogadores que foram revelados, que foram trabalhados, que passaram 3 semanas em avaliação comigo, em que ninguém acreditava. E que clubes que foram liberados, isso é normal. Isso é normal, liberados de clubes e vieram para cá com a gente conseguiu observar que tinha potencial. E a partir do potencial a gente se trabalha em cima. E nós trabalhamos em cima deles e nós estamos vendo esses caras hoje jogando na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então, houve um trabalho sim a ser feito. Houve um trabalho. E eu agradeço a vocês por fazer isso ficar conhecido ao torcedor. Porque essas coisas não podem ficar escondidas. Porque houve um trabalho muito sério. Um trabalho muito sério e muito bem feito. Então, por isso e por tantos outros motivos, eu estou no Joinville Esporte Clube. Eu respeito muito esse clube, respeito muito o nosso torcedor. Bom dia, Fabinho. A gente já se cumprimentou, o William também. Luciano, bom dia. J. Amaral, pro EJ, pro Esporte Joinville. Terceira vez que você assume o comando técnico do Joinville e é parecida a situação com que você viu lá atrás.
Sim. Você olhando para a base do Joinville, para aquilo que você tem nas mãos e aquilo que pode chegar, qual a expectativa, quais as metas do Fabinho daqui para frente a partir da Copa Santa Catarina para o Joinville Esporte Clube? Eu lembro que, acho que comentei isso com alguns amigos, que eu nasci numa cidade chamada Telha, chama-se Telha, uma cidade em que tem um carinho muito grande pelo povo e eles têm por mim. Eu nasci na cidade que hoje passou um pouco de 3.000 habitantes. Então, minha carreira foi pautada em muito esforço. E talvez em muita desconfiança de algumas pessoas, como aquele menino de Telha foi parar no Japão, foi parar na Suíça, chegou a ser vice-campeão brasileiro pelo Vitória da Bahia, fazendo parte daquele elenco. Então, a minha carreira foi pautada nisso, em muito esforço, em encarar desafios, em querer dar o meu melhor. Então, é isso que eu vou continuar fazendo, dar o meu melhor, extrair o melhor do nosso atleta, através da experiência que eu vivi, poder também conversar com eles sobre isso, entender o atleta como humano. Ele é humano, ele precisa de incentivo, ele precisa, muitas vezes, de compreensão, de sentar com ele, o que é que está acontecendo na tua casa, como é que você está, cara? Ele é humano. Por isso que, quando eu venho para o Joinville, eu considero muito o nosso torcedor, porque eu tive lá dentro e vi a força que o torcedor traz para a gente. E eu quero que esses meninos hoje da base entendam isso, o que é jogar no Joinville Esporte Clube. Uma torcida linda, que quando você ganha um jogo e sai na rua, você vê muda o astral da cidade. Eu quero que o nosso jogador jovem, os mais experientes, porque eles vão precisar de olhar para o lado e ver um cara experiente, que vai ajudá-lo nesse processo de formação. E uma torcida linda que que impulsiona dentro do campo. Quantas vezes eu estava cansado, quantas vezes a coisa não estava acontecendo e eu olhava para o nosso torcedor e ele vibrando, e aquilo me fez dar o meu melhor cada vez mais e superar. Saía no primeiro tempo morto, parecia que não ia acontecer nada, e no segundo tempo eu era considerado um dos melhores jogadores do time. E tive companheiros que me ajudaram nisso. É isso que eu quero, esse é o meu objetivo. O que nós vamos conseguir, o tempo dirá, mas que vai ter um treinador e uma equipe aqui, competente para tirar o melhor do atleta. Me perdoe, quem me conhece sabe. Pode falar o que for, meu irmão, mas ali dentro do campo, a gente dá o nosso melhor e a gente consegue extrair o melhor do atleta. Isso eu não tenho dúvida, e por isso eu fui contratado. Fabinho, bom dia. Bom dia, William, Luciano, Bernardo Gonçalves, do Jornal Município de Joinville. Fabinho, a tônica que a diretoria tem dado para essa Copa Santa Catarina é a utilização da base, né? A gente já sabe que você tem acompanhado alguns jogos da base já. Queria saber o que você pôde observar desses jogadores, e uma pergunta dentro dessa pergunta também, se o Joinville conseguir a classificação dentro do Campeonato Catarinense Sub-20, por exemplo, chegar na final, vai terminar meados de meio de agosto, né? Como você pensa que vai poder utilizar esses garotos dentro do grupo a partir dessa premissa que o Joinville chegue nas finais da competição, né? Como você tem observado esses atletas, principalmente que têm se destacado, né? O Daniel Troiano, o Porto, né? Enfim, como você tem visto esse elenco e como pode ser utilizado, né, no elenco da Copa Santa Catarina. Eu até vou evitar falar nomes, né? Mas você já falou 2 nomes que faz parte do grupo, né? A gente realmente tem acompanhado esses atletas, nós temos conversado muito sobre isso, inclusive sobre essa questão que nós queremos muito, que eles avancem, e avancem, e avancem muito mais. Nós queremos isso, estamos torcendo por isso. Então, gostaria que no dia 17, né, que esses meninos não se apresentassem, porque eles estão continuando, né? E os outros, sim, que a gente, entendendo desse processo, possam se apresentar normalmente. Existem, sim, alguns nomes, né? Não vou citá-los, até porque são jovens, né? Nós queremos que eles foquem, nesse momento, no que eles estão fazendo, né? No que
a sua comissão está pedindo para eles, isso é o mais importante. Então, quando eu vim ver os jogos aqui, eu não estava me escondendo de vocês, eu só queria deixar eles trabalhar normalmente, nem saber que o professor Fabinho estava ali vendo eles trabalhar, mas eu estava, sim. Gostei, principalmente no último jogo, achei a dinâmica muito legal, acredito nisso, na participação ativa de todos. Quanto mais vezes a bola passar por ele, mais vezes ele vai ter condições de mostrar o seu real potencial, e eu pude ver isso no jogo contra o Criciúma, uma equipe que trabalhou bastante. Agora, nós temos que ter consciência do seguinte, esses meninos, a partir de setembro, eles vão jogar um campeonato profissional, não é base. É profissional. O nível aumenta. O nível de concentração aumenta. O nível de emoções aumenta. As responsabilidades aumentam. E é isso que nós precisamos ver nesses atletas, se eles estão preparados para isso. E nós estamos aqui para ajudá-los nesse processo. Quantos serão? Eu queria que todos, mas isso vai ser avaliado dia a dia. E mesmo aqueles que não tiverem nessa lista, quem acompanhou o meu trabalho aqui pôde ver isso. Mesmo que não estejam na lista, sempre estarão trabalhando junto com a gente. Sempre que a gente puder, a gente vai estar trazendo para dar chance para esses meninos mostrarem que eles têm condições de jogar no Joinville Esporte Clube. Só uma coisa que me veio à mente aqui, eu preciso falar para vocês. Em 2017, nós assumimos a equipe profissional e ali vieram muitos atletas da base. E nós fizemos um clássico, isso ficou marcado porque eu sentia que havia um receio muito grande, né? Como é que nós vamos jogar contra uma grande equipe na capital, né? E nós tínhamos ali 6 atletas da base titulares. 6, se eu não me engano, tá? Eu acho que tinha até mais. No banco eu sei que tinha um monte. E nós ganhamos o clássico de 2-0, fora de casa, com 6 meninos. Esse é o meu jeito de trabalhar. Se tiver condições, vai jogar, independente da idade. Nós colocamos agora, ano passado, um menino chamado Edinho. Com 17 anos, ele estreou no nosso profissional. E, pegando esse gancho, em 2020, mais uma vez, muitos atletas fizeram parte do elenco. Inclusive um deles hoje jogando em alto nível na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Estou evitando falar nomes, mas tem bastante nome, tá? Estou evitando falar para não esquecer de uns e não ser injusto com ninguém. Mas é assim que eu acredito e eu fiquei muito feliz de ouvir do clube que isso é algo importante, porque para mim sempre foi. Sempre foi. E se não tivesse no projeto do clube, isso ia acontecer naturalmente. Mas está no projeto do clube, isso me agrada demais. Bom dia, William, Fabinho, Luciano, Drica, da NDTV. Eu tenho 2 perguntas e uma também vai para o Luciano. A primeira, Fabinho, para você, né? Você falou sobre 2017, 2020 também. O último técnico que garantiu o Joinville numa série de Campeonato Brasileiro foi você. E justamente por esses resultados, a receptividade da torcida com o seu nome foi muito boa. Muito Como obrigado. É para você estar novamente nessa posição de ter que colocar o Joinville numa Série D? E aí, para os dois, como é que está a montagem do elenco? Não só a base, né? A gente sabe que a base vai ser utilizada, mas jogadores estão sendo contratados. Como é que está esse monitoramento e essa negociação para montar esse time que vai para a Copa Santa Catarina, como o presidente sempre fala, para performar, para ter uma base, porque o foco maior é o Campeonato Catarinense e a vaga na Série D. Primeiro, Drica, obrigado pela tua pergunta também. Esse carinho e respeito do nosso torcedor eu posso sentir nas ruas, tá? E isso me alegra muito o coração. E como eu, mais uma vez falo, eu tenho muito respeito por eles. E a melhor forma de mostrar o nosso respeito pelo nosso torcedor é dar o nosso melhor. Dar o nosso melhor dentro do campo, poder fazer a equipe jogar de uma melhor maneira. Dar o nosso melhor também pelo clube, não fazendo nada pesado para o clube, ao contrário, com muita responsabilidade de ajudá-los nos projetos que eles têm. Eu acho que isso é uma das maneiras que a gente prova o carinho, o respeito que a gente tem pelo nosso torcedor. E o meu desejo, já falei isso muitas vezes, como é gostoso terminar o jogo e ver o nosso torcedor feliz, gente. Você não imagina como, para mim, isso faz muita diferença.
É muito duro para mim quando a gente perde um jogo, é muito duro para mim quando eu saio ali, olho para cima e vejo torcedor triste, né? E isso dói demais, porque eu quero ver o nosso torcedor feliz. Esse é um desejo que eu tenho, eu quero poder participar desse processo. Às vezes a gente vai precisar de um pouco de tempo. A gente sabe que é tão difícil ter tempo no futebol brasileiro, sabe? Vocês acompanharam um trabalho que foi feito o ano inteiro, se eu não me engano, 1 mês, 2 meses depois, o time foi campeão. Cara, que alegria de ver aquela equipe que foi construída durante todo aquele ano, sabe? Uma pena não estar com eles ali, faltava tão pouco, sabe? Mas parabéns à equipe que veio, parabéns ao treinador que veio, que fez um trabalho legal, e os meninos foram campeões. Mas foi um trabalho de um ano bem feito, graças a Deus. Por um ponto, não sei o quê. Gente, o processo tem que ser levado em conta. O processo que está sendo feito, o jeito que a equipe está jogando, quantas chances construídas, né? E às vezes você não consegue ter o tempo. Eu queria ter o tempo necessário, sabe? Eu quero sim, desejo isso, porque nós estamos em um processo, algo que está sendo construído, sabe? E eu quero muito fazer o nosso torcedor feliz, fazer parte disso, sabe, Drica? Isso eu desejo, é um desejo muito grande do meu coração. Opa, Fabinho, William, Luciano... Sou André Pereira, da INSC TV. Fabinho, pergunta para você. Como alinhar expectativas da torcida, né? A gente sabe que está muito sofrida nesses últimos anos, com os objetivos do clube nesse momento. A gente sabe que está acontecendo uma recuperação judicial, todo momento chegam notícias, a questão da possível penhora do CT. Como é que vocês alinham essas expectativas e qual o objetivo, principal objetivo do Joinville na Copa Santa Catarina? Dá para sonhar com um título? Ou daqui a pouco tem que ir um pouquinho mais devagar nesse processo? O nosso torcedor está cansado de expectativas. Todos nós estamos. Né? Esse é o primeiro. Né? Expectativas, eu acho que a gente agora, nesse momento, precisa de fato, e o torcedor tem consciência disso, humildade. Reconhecer o momento que nós estamos. E a partir daí se construir algo. Eu acho que esse é o ponto. Quer ser campeão? Nós estamos num time que nasceu campeão, gente. Como é que vir para um time que nasceu campeão, né, e você não criar uma expectativa de que vai ser campeão? Eu não tenho dúvida que num tempo curto, a médio prazo, a gente vai ser campeão, porque tem uma torcida campeã. Tem vocês da imprensa que também nos ajudam a ser campeão. Afinal, o que vocês falam tem muito peso. Mas o momento é um momento de humildade e de reconstrução dessa história. E o torcedor entende isso. E nós contamos com essa compreensão do torcedor. Ser campeão, eu sei o que é ser campeão no Joinville. Eu sei o que é ser campeão no Joinville. Um dos momentos mais incríveis que eu vivi na minha carreira. Ser campeão no Joinville Esporte Clube. Eu fui campeão 5 vezes. Mas no Joinville foi diferente. Só para ficar claro. Precisamos de tempo. Estamos reconstruindo. O torcedor entende isso. E nós contamos muito com essa compreensão de todos. Ser campeão todos nós queremos. Mas temos que calçar os nossos pés com muita humildade nesse momento e reconhecer o momento do clube. Fabinho, seja bem-vindo mais uma vez. William também. Sucesso ao Luciano nessa nova empreitada. É um prazer a gente reencontrar os amigos aqui com essa história no clube. Obrigado. Eu queria fazer uma pergunta que ela pode ser até um pouco mais complexa, mas se der para resumir, eu até agradeceria. O mundo do futebol ele mudou muito nos últimos anos. Vocês que trabalham com isso diretamente, vocês estão acompanhando essa velocidade dos dados, a velocidade das informações que chegam, seja da recuperação dos atletas, das formas de trabalho e tudo mais. Eu queria, amparado, tentando saber o que mudou do Fabinho, que começou nas categorias menores, que passou pela Copa São Paulo, o que mudou para o Fabinho que chegou em 2017, o que mudou para o Fabinho que chegou em 2020 e qual é o Fabinho que chega hoje, amparado no que o Luciano falou, que o Fabinho tem uma ideia muito clara de jogo. Então, considerando essa evolução do futebol e a evolução do Fabinho que a gente viu de perto em todos esses anos, qual é essa ideia clara que o Joinville tem para a Copinha? Legal, bom demais. Primeiro que o Fabinho chega mais maduro, né? Isso é fato, mais maduro,
como eu te falei, tentei aproveitar esse tempo, tive algumas propostas de trabalho, mas entendi por convicção, eu acho que essa é a palavra, por convicção, de que tinha que aproveitar mais esse tempo, estudar um pouquinho mais, pegar a minha licença A, né, para logo em seguida, e faz pouco tempo, tá? Pelo fato da pandemia, muitas classes ficaram para trás, aí atropelou, então demorou um pouquinho mais. Mas foi muito interessante que logo após, 2 meses após receber o certificado de conclusão, a gente começou a conversar com Joinville. Então, eu recebi o convite e fiquei muito feliz. Então, o Fabinho, ele chega mais maduro, normal, 50, né? 50 anos, graças a Deus, agora no dia 26, 50 anos completei. E conversando e sempre aprendendo, sempre aberto a mais aprendizados. Então, eu tenho também, por convicção, né, uma forma de jogar que durante meus 18 anos como jogador, 7 anos como treinador da base, e estou novinho, tá, gente? Faz 5 anos que eu estreiei como treinador profissional de futebol, 6 anos. Então, estou começando uma nova carreira, tenho muita coisa que aprender, gosto de aprender e estou atrás de aprendizado. Então, chego, acredito, mais maduro, até pelas experiências que tenho vivido, né, mas com muita convicção do que é uma ideia de jogo, do que eu gosto, do que o Fabinho gosta, do que entendo que seja melhor para os atletas. Entendo também que existe um sistema, claro, todo treinador tem o seu sistema de início, ele precisa chegar com um sistema de início, mas o jogador não pode estar refém do sistema. Eu preciso entender os meus atletas, eu preciso saber qual a melhor forma que eles podem render do campo para que eu possa escolher o melhor sistema de jogo para eles jogarem. O que mais importa, sabe o que é? É o modelo, é a ideia, é o que eu quero que eles representem, que eles façam dentro em cada fase do jogo. Isso é o que é o mais importante para mim. Então o Fabinho chega mais maduro disso, entendendo e tendo ainda mais convicção da maneira que eu aprendi. Quando jogava, com mais de 25 treinadores que tive, pegar um pouquinho deles, né? Um pouquinho de cada, que no montante isso me acrescentou muito. Também não ficando só nessa experiência dos 18 anos, mas sim também, né, nas experiências como treinador da base, que começou lá no Japão, nas categorias de escolinha no Japão. Meu trabalho começou ali, depois passei pelo Paraná e pelo Joinville como treinador, 7 anos de treinador da base. E também as experiências de cursos, de conversar com treinadores, de sentar com eles e de aprender, né? Acabei de falar da licença A, que é muito importante. Eu recomendo os treinadores que tiverem chance, vão e façam, porque tem muita coisa boa. Você aprende muito. Então, o Fabinho que chega desejoso de aprender cada vez mais, né? Convicto da ideia de jogo, né? E feliz. E espero, né, ajudar o clube em todo esse processo. Esse é o desejo do meu coração. Bom dia, Fabinho. Bom dia, professor William. Bom dia, Luciano. Sejam bem-vindos. Fabinho, a gente sabe que a ideia, e isso ficou bem claro desde sempre, a Copa Santa Catarina é a base. Ok. Só que na última semana a gente teve a informação do Bernardo, aqui nosso companheiro de imprensa, que o Joinville estava tentando o Evanderson, que é um jogador que passou aqui no estadual. E o Tite sempre fala, claro que numa outra prateleira, jogador de qualidade comprovada. O Evanderson para uma Copa Santa Catarina é um jogador de qualidade comprovada. Sim. A gente sabe que ele chegaria. Qual é a importância do Joinville, não só o Evanderson, ter no elenco uns 3, 4 jogadores, até para potencializar esses meninos da base e não deixar só eles ter um suporte para essa competição profissional que é a Copa Santa Catarina? Já eu acredito muito nisso. Eu acho que isso faz parte do processo de formação de um atleta. Eu acho que eu falei um pouquinho antes de que o atleta olhar para o lado e ver como reage naquele momento aquele atleta, isso faz muita diferença. Então, sim, eu gostaria muito, e nós estamos trabalhando, né, toda a equipe, o Joinville está se esforçando, né, para a gente ter nesse elenco referenciais. Jogadores que venham, não só com
com qualidade técnica, que é o que mais importa, né? A gente quer ver bons jogadores, mas também com qualidade de treinamento, com nível de intensidade no treinamento, jogadores comprometidos. Não é fácil, diante da situação do clube que nós temos hoje, trazer esses atletas, mas gostaríamos muito, e há um esforço de todos para que esses meninos possam ter nesse grupo alguns atletas como referências. Isso faz parte do processo, isso ajuda no processo, isso vai fazer os meninos crescerem e a equipe também produzir mais. Bom, a memória jequiana é interessante, né? Tem poucos, mas quem tem, e lembra que em 85 tinha gente da base jogando, 2000 a linha de trás era toda a base, Verdade. 2015 Verdade. contrataram um caminhão, mas quem chegou na final foi a base. E a minha pergunta é para o Luciano, né? Você tem um background de atletas, né? Imagino bastante grande já. O quanto desse background, quanto dessa teu set list aí de jogadores estão nessa faixa etária, assim, né? De até 23, 24 anos. Você trabalha muito nessa faixa ou você alcança um pouquinho mais também? Bom, Aurélio, primeiro, obrigado pela pergunta, muito pertinente. Só para lembrar, quando eu vim para o Joinville em 2018, eu já estava trabalhando no Curitiba com a captação, né? Especificamente para a base. Então eu vim para o Joinville e comecei a fazer a captação para a base, né? Fui observador do Joinville para a base. Então eu tive a oportunidade de rodar o Brasil para fazer captação para a base. Então muitos desses atletas, né, que tem hoje mapeado, foram muitos atletas que eu vi naquela época e que hoje ainda se encontram nessa faixa etária de idade, né? Então nós temos isso no nosso banco de dados. Claro que nós também temos atletas que mais já experientes, né? Desses no qual vem para de repente dar um equilíbrio, né? Aumentar o nível desses atletas. Mas nós estamos dando ênfase a esses atletas jovens, né? Até porque, aproveitando, durante esses 5 anos, né, que eu estou aqui, muito se fala, Copa Santa Catarina, vamos já montar uma base para o estadual, pô, legal, correto. Porém, hoje nós não podemos mais estar onerando o clube, né, da maneira que está. Então nós precisamos entender aonde nós estamos hoje, né, e tentar fazer um pouco diferente, ter coragem, utilizar esses atletas da base. Ao invés de nós estarmos onerando o clube, por que não? Com esses ativos da base, nós fazemos receita, né? Por que não tentar isso? Então, hoje, nosso foco é esse. Nós estamos voltados para isso. Então, hoje, nosso mapeamento está exclusivamente voltado para esses atletas, para prospectar atletas com possíveis, né, retorno técnico, mas também um retorno financeiro, né, um retorno técnico imediato. A gente costuma dizer ali, nós vamos pegar muitos atletas hoje no Sub-20, a gente costuma dizer a meia confecção, né, que ele iniciou a confecção dele em outro clube, ele veio para cá em meia confecção e um case de sucesso, o Diego Matias, né, que veio para cá já no Sub-20, no seu último ano de Sub-20, jogou, fez a transição profissional e o Joinville conseguiu fazer com que esse ativo, né, se tornasse uma receita. Então teve um retorno financeiro, né, imediato, no qual a gente fala. Então hoje os nossos olhos estão voltados para esses atletas, né, que nós já temos mapeados, que nós já vimos in loco. Também dentro desse processo existem sim indicações, né, no qual nós filtramos e trazemos para o professor Fabinho para ver se encaixa dentro da ideia dele, né, que ele tem muito clara de jogo. Então nós estamos diariamente reunidos, incansavelmente, né, olhando, recebendo, analisando aqueles que nós já temos, aqueles que nós estamos recebendo, com muita cautela para que a gente possa ser o máximo assertivo possível, né? Sabemos que o erro ele é inevitável dentro desse processo, mas estamos, como eu falei, com muita cautela, muito cuidado
para que esses atletas que vierem chegar possam performar, né, possam ter um excelente desempenho, evoluir com o trabalho do professor Fabinho, e aí sim nós temos a oportunidade de ter desempenho em campo, entrega, performar como equipe e também individualmente uma possível negociação financeira que hoje é o primórdio para o clube. Aproveitar, Luciano, já que você está com o microfone, o presidente D'Artagnan comentou dessa tua mudança de função, passa a ser coordenador técnico do clube. Como é que é essa questão de integrar departamento técnico, departamento médico e também aquilo que o clube imagina para os próximos meses, em você ter que colocar tudo isso e equalizar tudo isso, porque às vezes você tem um anseio da comissão técnica por algo, né, você tem um anseio da diretoria por outra situação, aí tem jogador do departamento médico que o técnico está querendo que volte um pouco antes. Como é que vai ser equalizar, você sai de uma função, passa para essa outra função? Como que você está enxergando isso daqui para frente? É um desafio, né? Mas todo desafio é muito gostoso, né? Então você encarar isso. Nós entendemos que as pessoas, nós somos diferentes, né? Existem diferenças entre os profissionais. Então nós precisamos fazer dessas diferenças uma riqueza. Nós precisamos unificar isso, fazer com que os departamentos se conversem, fazer com que os departamentos diariamente eles tenham um feedback um do outro, e estreitar, solidificar esse relacionamento. E fazendo dessa forma, eu entendo que nós vamos conseguir sim, né, os nossos objetivos, fazer com que um respeite o outro, saber o momento certo, diante de discussões, diante de troca de ideias, nós vamos sempre procurar chegar num denominador comum, em prol do clube, né? Então, nós sempre precisamos entender que a instituição Joinville, ela está acima do departamento médico, ela está acima da parte técnica, ela está acima de todo mundo. E ela precisa ser respeitada. Então, a partir do momento que nós formos sentarmos para tomar decisões, nós temos que entender isso, que tem que prevalecer a instituição, né? Não a minha vaidade, não a vaidade do professor Fabinho, não a vaidade, né, de quem está no departamento médico, mas sim, né, a instituição. Ela precisa sempre prevalecer, porque ela está acima de todos nós. Luciano, queria fazer algumas perguntas um pouco mais quantitativas, assim, mais a critério de informação mesmo. Você até então ocupava esse cargo de analista de desempenho. Como que o clube pretende fazer agora? Se já na chegada do dia 17 chega um analista de desempenho também? Além dessa questão envolvendo o analista, eu também queria saber sobre a formação da comissão técnica. A gente sabe que o William trabalha com o Fabinho, mas o Juari vinha acompanhando os meninos. Então, se é uma ideia do clube, quando do término do Sub-20, colocar o Juari também nessa comissão do profissional. E mais uma, como que funciona essa formação de elenco? Que número vocês estão pensando para o início do trabalho? Desses números, quantos da base? Qual a expectativa de contratação? São mais perguntas quantitativas, assim. Certo. Então, começando pelo Juari, né? O Juari tem feito um ótimo trabalho, né? A nossa ideia é sempre estar fazendo um trabalho integrado, né? Um futebol sistêmico como um todo. Então, assim, hoje já não, na nossa ideia não existe mais essa divisão profissional e base. Então, existe essa integração. Por isso, a criação desses núcleos, né? Então, nós vamos estar integrando, né? Todos vão estar participando, entendendo o modelo hoje de jogo, né, que é o Joinville. E quando eu falo de modelo de jogo, ele é muito mais amplo que apenas a ideia. A ideia está dentro do modelo, né? O sistema está dentro do modelo. O modelo é mais amplo, né? O modelo é como nós vamos receber esse atleta que vai chegar. O modelo é como nós vamos tratar esse atleta no dia a dia. O modelo é como nós vamos conduzir, né, todo esse atleta. Então, isso tudo está inserido dentro do modelo, né? E o Juari, ele faz parte disso, né, dessa integração. A ideia é que esteja junto, né? Vamos dar mais trabalho ainda para ele, né? E ele gosta.
É um cara sensacional, né? Inclusive quero poder externar isso aqui, né? Um cara que tem um carinho muito grande, de caráter, né? Ímpar, e vai nos ajudar muito nesse processo também. Quanto à montagem do elenco, Gabriel, nós temos a ideia aí hoje de usar, nós tínhamos, né? Até o professor Fabinho chegar entre 10 e 12, mas ele já deixou bem claro aqui que quer olhar todo mundo, né, o jeito do Fabinho trabalhar, oportunizar todo mundo, porque ele consegue enxergar muitas vezes coisas que nós não enxergamos, e ele, como treinador, ele consegue potencializar esses atletas. Então, tem atleta que, de repente, na lista que nós passamos para ele, ele vai ver e vai puxar. Então, eu não consigo precisar para você hoje quantos atletas da base, né, vão estar. Nós tínhamos um número, mas o Fabinho já mudou esse número, né, por nossa grata surpresa, porque quanto mais atletas, mais ativos nós tivermos na vitrine, né, no profissional, na prateleira, para que todos possam ver, melhor para o clube. E nós estamos olhando, sim, aí em torno de, vamos dizer aí, 8 a 9, pode chegar até 10 nomes, né, que venham dentro, né, desse perfil que nós estamos traçando aí para essa Copa Santa Catarina, né? Rapidinho, só mais uma. Desculpa incomodar a gente. Mas a gente, nesse passado recente do Joinville, já viu dentro dessa pasta do futebol a figura de um executivo que era o responsável pelas contratações. Depois a gente já viu a figura de quando alguém do corpo diretivo do clube, né, da questão da diretoria, respondia sobre as contratações. Houve um momento, se eu não me engano o Fabinho estava incluso no processo, que era um comitê. E aí era um comitê que tinha o pessoal do técnico, saúde, analista de desempenho e tudo mais. Como que funciona hoje no Joinville? Hoje o JEC tem um responsável por contratações ou essa é uma situação dividida, igual nesse exemplo do comitê, quando eu disse, se eu não me engano, 2017 ou 2018? Hoje, como é que funciona esse processo de contratação no Joinville? Não, ela é dividida, né? Ela não tem só uma pessoa que toma a decisão, né? Então, ela é dividida e todos têm a participação e a liberdade também de opinar, de analisar, né? E só reforçando, Gabriel, eu, desde quando eu cheguei ao clube para fazer a captação, eu sempre deixei muito claro que, para mim, eu tenho isso muito nítido, que o coração do clube de futebol hoje é o departamento de captação. É o que está dentro do departamento de análise. Quando nós falamos de análise de desempenho, ele também é muito amplo. Então, na análise de desempenho, hoje nós temos análise de mercado, nós temos scout, análise de estatística. Então, nós temos todo esse tipo de análise dentro do departamento de análise de desempenho. Então, hoje é o coração do clube, onde você vai conseguir montar um banco de dados, você vai conseguir alimentar, onde você vai ter números com que faça que o treinador ele tenha as informações já filtradas. Então, você vê a importância que é esse departamento e que, durante muito tempo no clube, muitas pessoas que passaram não deram importância. E que, se tivesse dado importância, de repente, poderíamos estar em outro momento, né? Então, o departamento de análise hoje ele é responsável por prospectar negócio para o clube. Ele é responsável por trazer negociações. Ele é responsável por trazer novos parceiros. Então, assim, o futebol hoje é relacionamento. E o departamento de análise, ele otimiza isso para o clube. Então, é muito importante que fique claro isso, né? A importância que tem hoje esse departamento, né? E respondendo a sua pergunta anterior também, Gabriel, que deixei passar, hoje, se nós vamos estar trazendo de 1 a 2 analistas, nós criamos um processo de entrevista, né? Antigamente era muita a indicação, então nós criamos um processo de entrevistar esse atleta para ver se ele encaixa no perfil no qual hoje já nós temos montado, né? Hoje o departamento de análise está estruturado, entendemos muito bem o que nós queremos, né? Tanto na parte de análise tática, de campo, como na parte de mercado, né? Então, quem chegar vai vir já estruturado e vai conseguir
potencializar, claro, a ideia é que o profissional que venha, ele ainda melhore, né? E possa fazer com que esse departamento se expanda cada vez mais e o clube possa estar crescendo e colhendo frutos a partir do momento que nós viemos estar exercendo esse trabalho com mais eficácia, né?